E aí, meninos do sexto ano, principalmente hoje, sexto A e sexto B, que nosso horário das 16h30 é o pessoal do sexto. O professor preparou uma aulinha hoje sobre o tempo atmosférico e clima. A gente vai começar um conteúdo novo, mas que tem tudo a ver com a relação entre os componentes físicos naturais, certo? Então, conteúdo novo, matéria nova. Quem quiser imprimir os slides, o professor vai colocar os slides lá no GR8. Quem quiser copiar, pode copiar, fica à vontade. O importante é estudar o conteúdo, beleza? Bora lá. Clima. Quando a gente fala em clima, o que vem na cabeça de vocês, né? Chuva, temperatura, seca, frio, vem essas coisas, né? Vem essas informações na nossa cabeça. Bom, clima nada mais é do que conjunto de condições atmosféricas que caracterizam uma região. Então, você tem uma região, pode ser o estado de Goiás, pode ser o Brasil, enfim, pode ser Goiânia, Nerópolis, você delimita uma região e vai observar as condições atmosféricas, chuva, temperatura, você vai observar. Através dessa observação dessa região, você consegue definir um clima para ela. Qual que é o clima dela? Dessa forma, é possível distinguir o clima de Nerópolis, o clima de Nova York, o clima de cada região, certo? Mas para determinar o clima de uma região, é preciso observar e registrar diariamente, pelo menos durante 30 anos, os vários tempos atmosféricos que ocorreram no local. Professor, não entendi. Bom, para você falar tal região tem um clima, ele é assim, você precisa estudar o tempo todo dia ver o tempo. Como é que foi a temperatura daquele dia? Choveu, não choveu? Qual foi a temperatura máxima, mínima? No dia seguinte, mesma coisa. Durante 30 anos, um espaço de 30 anos fazendo esse estudo. Aí você consegue definir, né, com essas informações, qual que é o clima daquela região. Atenção! Clima é diferente de tempo atmosférico. Gente, não é a mesma coisa. Quando a gente fala tempo, é uma coisa. Quando a gente fala clima, é outra coisa. Tempo trata-se do estado geral da atmosférica em um dado momento. Quando a gente vai assistir o jornal, a gente não vê a previsão do tempo, não é previsão do clima, é do tempo. Então, o tempo é o estado da atmosfera, ou seja, o estado da atmosfera, chuva, temperatura, como é que tá? Massas de ar, é esse estado, mas num determinado momento, num dado momento. Agora, o clima não, é o comportamento da atmosfera durante um período longo de observação. Aí você consegue definir o clima, certo? Bora, vocês vão entender um pouquinho mais. Vejam essa reportagenzinha. Então vamos ver como está a previsão do tempo para essa semana. Em Porangatu, no norte goiano, ocorre pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 27 graus. Na região metropolitana, em Nerópolis, pode chover rápido ao longo do dia, máxima de 23 graus. No sul do estado, em Cesarina, a previsão é de pancadas de chuva à noite. Máxima pode chegar a 29 graus. Tá bom, musiquinha, para, obrigado. Tá vendo, gente? Isso é o tempo. Na reportagem da previsão do tempo, vocês conseguem definir melhor o que é o tempo. Então, vamos entender um pouquinho melhor o que é a previsão do tempo. Previsão do tempo, como conhecemos hoje, serve às mais diferentes finalidades. Por meio dela, é possível que as pessoas do campo ou da cidade planejem melhor o seu dia a dia. Então, graças à previsão do tempo, a gente consegue definir se vai sair de casa com guarda-chuva, se o agricultor vai plantar alguma coisa, se vale a pena plantar, ele vai ver, ó, vai chover, e não vai ter chuva, compensa plantar, não. Então, com a previsão do tempo, a gente consegue, né,
a gente tem, vamos dizer assim, esses benefícios. A gente consegue definir como é que vai ser o nosso dia, nosso cotidiano, graças à previsão do tempo. E como que a gente mede, né, essa previsão do tempo? Graças aos elementos climáticos. E os principais é a temperatura, precipitação e a pressão atmosférica. Temperatura, né? Quanto mais incidência solar, quanto mais sol bate numa região, maior a temperatura. Quanto menos incidência solar, menor a temperatura. Precipitação, chuvas. Tem região que tem muita chuva, tem região que não tem chuva nenhuma, certo? Pressão atmosférica. Bom, existe diferentes massas de ar, várias massas de ar, umas mais quentes, umas mais frias, e de acordo com a massa, ela vai ter uma pressão sobre a região diferente da outra. Se a massa for fria, ela vai ter uma pressão maior sobre aquela região. Se a massa de ar for quente, a pressão atmosférica vai ser diferente, que é uma massa de ar mais leve, é outra pressão. Em outras aulas a gente vai conversar melhor sobre isso, tá bom? Agora, bora ver o mapinha com os climas do Brasil, olha só. A gente pode ver que tem 6 tipos de climas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Equatorial úmido, o vermelho, tropical, o laranja, verde, o litorâneo úmido, laranjadinho, tropical de altitude, aqui, ó, esse aqui, ó, tropical de altitude, e o subtropical úmido, esse aqui mais ao sul, 6 climas. Os elementos do clima estão associados aos processos de transformação e modelagem do relevo. Então, dependendo do clima, o relevo do país, ele vai se modificando. Se tem muita chuva, esse relevo, ele vai se desgastando, ele vai se modificando. Se quase não tem chuva, então o relevo ele quase não vai modificar, porque não tem muita chuva para modificar o relevo. O clima também está relacionado aos tipos de vegetação, hidrografia, agricultura, além de exercer influência sobre as pessoas. Com certeza, dependendo do clima, tem muita chuva, vai ter muitas florestas. Às vezes não tem chuva, vai ser um clima seco, quase não tem floresta, não tem vegetação nenhuma. E dependendo do lugar, isso vai impactar a realidade das pessoas, que é o exemplo, né, de regiões muito chuvosas, que não dá para plantar muito, porque chove tanto que você não consegue plantar, por exemplo, uma soja lá. Tem climas que chove demais, que é o que a gente vai conversar. Outros climas já são legais, dá para a gente fazer uma plantação bacana, porque não fica chovendo toda hora. E também não é seco demais, então dá para fazer uma plantação legal. Agora, bora ouvir essa música. Eu acho que vocês já ouviram. Olha só o que a música fala. Moro num país tropical. Realmente, ela não fala à toa isso. Tem as zonas térmicas, ó, que vocês podem ver. Zona polar antártica, zona temperada do norte, zona tropical e zona temperada do sul e a zona polar antártica. O Brasil está aqui, ó, dentro da zona tropical. É um clima mais tropical. Por isso que essa música fala isso, não é à toa, tá? Agora, para entender os climas. Clima equatorial. Gente, é esse vermelhinho aqui, ó. Esse mais vermelhinho aqui em cima. Como é que é o clima equatorial, professor? Lá predomina em áreas... esse clima é predominante de áreas próximas à linha do Equador. Ó, o nome já fala, equatorial. Próximas à linha do Equador. Quase toda a região norte, parte da região centro-oeste. Ó, vocês podem ver, realmente, quase toda a região norte do Brasilzão, ó. Quase toda essa área, e um pedacinho do centro-oeste. Intensa incidência de radiação solar, vocês viram na aula com o professor Renato, já tem um tempo, né, quase a gente não está tendo aula direito, o professor Renato deu uma aula mostrando sobre as incidências solar, como essa região está próxima à linha equatorial, é uma região que recebe muito sol, recebe mais sol, então tem elevadas temperaturas.
favorecem a existência de florestas densas e grande biodiversidade. Deixa o professor só beber uma água aqui. Bom, por que tem florestas densas e grande biodiversidade? Gente, é uma região quentinha, mais quente. Tem muita chuva, tem uma umidade bacana, legal. Tudo de bom para proliferação da vida, tanto da fauna quanto da flora, animais ou plantas. Então, a biodiversidade nessa região é grande demais, porque tudo contribui para a vida se espalhar. A gente vai ver um videozinho sobre a região. Um dia eu vou conhecer a Amazônia. Não sei se vocês já conheceram. Olha o tanto que é uma região rica em biodiversidade. É espécie demais, tem muitas espécies. Bom, aqui é para vocês terem uma noção. Tá vendo? O tamanho da biodiversidade é muitas árvores, animais. Estão vendo em cima, no céu, muitas nuvens, tem muita chuva. Olha a quantidade de rios, de água. É uma região muito úmida. Por isso que a vida lá, ela se espalha de uma forma muito maior do que em outros climas, certo? Bora para o próximo, professor. Olha só, o clima tropical. Coloquei uma fotinha de Nerópolis aqui. Por que, professor? Nerópolis está dentro do clima tropical. No mapinha aqui, ó, é esse laranjado, esse mais alaranjadinho. Clima tropical. Como é que é, professor, o clima tropical? Predomina no centro. Estão vendo que ele está meio espalhado mesmo, ó. É um clima meio espalhado. Pega um pouquinho dessas regiões. Nas regiões centrais do país, esse clima não sofre a ação de massas de ar úmidas do oceano, e as chuvas são, em geral, mal distribuídas ao longo do ano. Bom, diferente do clima litorâneo, que é esse que está bem aqui, ó, no litoral, como o clima tropical está mais na região central, as massas de ar que vêm aqui, ó, o oceano está aqui, o Oceano Atlântico, as massas de ar úmida, elas não chegam com muita força na região central, por isso as chuvas são mal distribuídas ao longo do ano. A gente está no clima tropical, a gente consegue observar isso facilmente. Tem dia que chove, tem dia que não chove, tem mês que chove demais, tem mês que não chove nada, que a gente sofre pra caramba. Então, assim, é mal distribuído, diferente do clima litorâneo, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, os verões são chuvosos e os invernos secos. A gente está no verão. Vocês estão vendo que tem dia que chove, tem dia que não está chovendo. É fácil perceber isso. E mais para frente vai começar o inverno. Vocês vão notar que é seco, quase não tem chuva. É frio e quase não vai ter chuva. Vocês vão notar. As terras dessas áreas são utilizadas para agricultura. Por exemplo, a soja. Como é um clima quente e não tem muita chuva, não tem chuva todo dia, dá para plantar uma soja, porque você tem o sol, aí tem um dia que chove, tem dia que não chove, não vai matar a plantinha afogada, vamos dizer assim, dá para fazer esse plantio. Por isso que Goiás está no ranking aí, está disparado em exportação de soja, por exemplo, que tem um clima propício para plantação. Próximo clima, professor. Tropical semiárido. Olha só essa foto. Olha esse solo, gente. Seco, seco. Tá mais seco que minha pele. Solo seco. Onde está o semiárido? É esse amarelinho aqui, ó. Mais na região do Nordeste. Como é que é lá, professor? Chuvas são raras. Quase não tem chuva. Temperaturas altas. Períodos longos de seca.
dificuldade de praticar agricultura e criação de animais, né? Tá claro, quase não tem chuva, é seco, então é difícil desenvolver agricultura e criação de animais. Mas, com a tecnologia, vamos dizer assim, com o surgimento da tecnologia, as pessoas ficaram mais espertas. No período que tem chuva, o pessoal armazena essa chuva ao máximo. Fazem poços artesianos, caixas d'água. Quando chove, o pessoal tenta armazenar o máximo possível. Para quando não tiver chuva, utilizar esse aqui, ó, agricultura irrigada. Então, com essa tecnologia, o pessoal consegue, em algumas regiões, mesmo não tendo chuva, consegue fazer algumas plantações, criar alguns animais. Tá vendo? A tecnologia, nesse caso, veio para melhorar a qualidade de vida. Bora ver uma reportagem sobre o clima tropical semiárido. Centenas de municípios nordestinos estão em situação de emergência por causa da seca prolongada. A falta de água afeta famílias, animais e empresas que não têm outra saída a não ser demitir funcionários. A fila debaixo de sol quente é para conseguir um balde d'água no único poço artesiano do povoado. É uma água salão, mas serve para tudo, para lavar, para cozinhar. São 300 famílias que só têm dessa água para beber. O que representa essa água aí, Rita, que brota do chão para cima? Ave Maria, isso é um milagre, meu filho. Nós estamos ricos. Esta é a maior estiagem dos últimos 60 anos aqui no Nordeste. Todos os 9 estados da região estão sendo castigados. 868 municípios já decretaram situação de emergência por causa da seca. Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco são os estados com o maior número de cidades em emergência. Tá vendo, gente? É uma região seca, 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 seca mesmo. A água, quando aparece, nem a mulher falou na reportagem, é uma riqueza. Pode ser uma água meio suja, mas como eles não têm água o ano todo, em algumas regiões, quando aparece água, ela falou, é uma riqueza, mesmo estando suja, para vocês entenderem a situação de quem vive nesse clima. Próximo clima, professor, para a gente quase finalizar, litorâneo, tropical litorâneo, que é esse verdinho aqui, ó, na região litoral. Olha só essa praia, coisa mais linda. Uma hora a gente vai passar por essa pandemia, vai ter dinheiro e vai visitar muita praia, mas no momento ainda não. Como é que é lá, professor, o clima na região litorânea? Altas temperaturas e influência das massas de ar úmidas do Atlântico. Olha só, enquanto lá no clima tropical, que é o laranjado, esse aqui, as massas de ar quase não chegam lá, né, com essa umidade, lá no litoral, as massas de ar tá de cara com o nosso continente, com o nosso país, com o nosso território. Então, as massas de ar batem diretamente nessa região litorânea. Por isso, chuvas bem distribuídas ao longo do ano. É uma região que chove mais, tem mais chuva durante o ano, né? Outro detalhe, predomina nas áreas costeiras, que é o professor já falou. Lá nessa região, se alguém tiver algum amigo de lá, pode ligar e pode tirar essa dúvida. Tipo, no capital do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, pode ligar e perguntar. Lá, a diferença de temperatura entre o dia e a noite não é tão grande. Aqui, de dia é quente. Quando anoitece, dá uma desfriada. Lá não, graças a esse fenômeno da maritimidade, por conta da umidade do ar, da interferência do mar, a temperatura durante o dia e a noite é quase a mesma. Os últimos 2 climas, professor, bora ver. Tropical de altitude e o clima subtropical. Olha só a foto aqui do tropical de altitude. É uma região mais serrana, altitude. Olha só, para quem já conhece, só uma foto lá em Curitiba. Tá vendo que tem neve, gente? Tá frio. Tá frio. Agora, bora entender um pouquinho melhor sobre esses climas. Tropical de altitude é esse laranjadinho aqui, ó. Essa região aqui. Como é que é lá, professor? Clima característico de altas altitudes, mais de 800 metros. Ocorre nas áreas serranas do Sudeste.
Tá vendo? Realmente está no Sudeste, ó, a região do Sudeste. Temperaturas médias anuais baixas, lá não é tão quente assim. E a agricultura é familiar. Como não dá para plantar igual a gente planta aqui na região tropical, tem um relevo mais plano, Vocês viram como é que é o relevo lá, gente? Que, ó, é muito montanhoso, muita serra. Não dá para ter uma agricultura expansiva, uma agricultura grande. Então, é uma agricultura mais familiar mesmo, mais para subsistência. O pessoal planta para comer, e se for para vender, é para poucas pessoas, não é algo assim de grande nível, de grande porte, não é aquela lavoura imensa, é mais familiar mesmo. E no subtropical, professor, como é que é? Me fala. É aqui, ó, esse verde clarinho. Esse verde clarinho. Bom, ocorre na região sul e uma pequena porção do sudeste e centro-oeste. Olha aqui, ó, subtropical. Sul do Brasil, um pedacinho do sudeste e do centro-oeste. Verões quentes e chuvosos. Quando é verão lá, é quente e chuvoso mesmo. E no inverno, olha só essa observação, lá o inverno é rigoroso. Geadas e alguns casos de neve. Bora ver uma reportagem sobre o clima de lá. O frio previsto para congelar o sul do país não decepcionou os turistas, Marcelo. Pois é, Márcia, pela primeira vez em 3 anos teve neve no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e até no Paraná. Quem apostou na neve em São Joaquim teve que se contentar apenas Olha essa árvore. Os termômetros registraram temperaturas negativas e as árvores acabaram sendo atrativo. Todo mundo quis garantir uma foto nesse cenário natural. A gente está adorando, muito bacana. Pra gente é uma novidade, né? Então eu e ela, a gente tá aproveitando bastante, gostando bastante, tirando bastante foto. É muito lindo, né? É difícil a gente ver isso sempre. Então, quando tem uma notícia de baixa temperatura, a gente já procura aí, né? Pra poder ver como é que viver ao vivo. A 42 quilômetros dali, a vegetação e as montanhas não deixavam dúvidas. Se deu bem quem se hospedou em Bom Jardim da Serra. O branco do gelo estava em todo lugar. E nessa sexta-feira a neve não veio, mas nos pontos mais altos das encostas de Bom Jardim da Serra, o acumulado de... Clima subtropical, gente. Um dia vocês vão visitar lá e falar, professor, no período do inverno, professor, neva mesmo, realmente neva muito, bastante. Ou então tem a geada, né? Não chega a nevar, mas fica assim, tudo congelado. Bom, essa aula foi para vocês terem uma noção do que é clima, tempo atmosférico, conhecer um pouquinho de cada um dos climas do Brasil, e o professor vai disponibilizar uma lista de exercícios lá no GR8. Só responder e enviar as respostas, certinho? Essa aula vai ser para o sexto A, sexto B, sexto A e sexto B. E eu vou aproveitar porque é o conteúdo do sétimo ano também, sétimo ano A, B e C. O professor vai aproveitar e disponibilizar essa aula para todas essas turmas. Exercícios também para o sétimo A, B e C vão ser disponibilizados lá no GR8 também. E é isso, gente. Vou encerrar aqui para não ficar longo. Acho que ficou tudo bem explicadinho. E até a nossa próxima aula. Um abraço.